Eu peguei 2 adagas e fui para um abrigo. E falei para os meus filhos, isso não é uma situação normal. Isso é algo que nunca vimos antes. E de repente eu vejo atrás do meu portão 6 homens com armas sacadas para cima, com todos os cantos árabes. Dava para ouvir vozes. Eu estava em pé, olhando pelo buraco da fechadura, sem acreditar no que eu estava vendo. E naquele momento eu olhei para o céu e disse ao Criador do mundo: eu te prometo uma coisa. Eu guardarei todos os sábados até o último dia da minha vida. Criador do mundo, eu guardarei todos os sábados. Proteja a mim e aos meus filhos, porque agora eu estou em perigo e não é o meu fim. Eu não terminei a minha missão. Eu te peço por misericórdia, Criador. Eu estava à beira da morte. Eu estava à beira da morte. Mas no momento em que prometi guardar o sábado, eles pularam da minha casa. Eles simplesmente sumiram. Outro milagre que aconteceu foi da jovem Aganberg, que foi libertada do cativeiro do Hamás. Ela contou momentos em que passou como refém no vale da sombra da morte. Uma história de fé e resiliência. Aganberg jejuou no mês de Sharbab, um dia de jejum em memória à destruição dos 2 templos judaicos em Jerusalém e outros eventos traumáticos na história do povo judeu. Ela se recusou a ler o Alcorão que seus captores desumanos imploraram para que ela pegasse. Aganberg revela a vida durante o cativeiro. Aganberg insistiu em observar os feriados judaicos e aguardar o sábado até mesmo no vale da sombra da morte. Aganberg revelou um detalhe comovente. Ela encontrou um livro de orações dentro da faixa de Gaza e orou nele durante todo o período em que esteve em cativeiro. Apesar da realidade inimaginável, ela se agarrou ao poder da oração e, guardando o Shabat e não acender fogo durante o período do Shabat, correndo o risco de morrer nas mãos dos terroristas do Hamás. Ela se recusou a não comer hametz, que é pão sem fermento, no Pêssar, ou seja, a Páscoa judaica. Ela jejuou no Yom Kippur e observou os feriados o máximo possível. Ela relatou o seguinte: olha, eu realmente queria orar no cativeiro e orei a Deus em todo o tempo que Ele enviasse para mim um sidur, um livro de oração. Ela perguntou a um dos terroristas do Hamás se eles tinham um livro, um sidur com orações judaico. Ele riu e 2 dias depois trouxe. E ele disse: leia, o seu Deus ama você. Nós encontramos. É provável que seja de um dos soldados da IDF que deixou para trás. Enquanto alguns dos reféns israelenses emergiram na escuridão do cativeiro do Hamás, cada libertação trouxe histórias que perfuram o coração. Contos de crueldade de reféns idosos, ao quais foi negado atendimento médico, de mulheres jovens submetidas à tortura física e psicológica. Entre esses momentos incrivelmente emocionais está Aganberg, uma jovem, um soldado cuja história de resistência espiritual cativou corações em Israel. Ela mencionou uma palavra, ela falou o seguinte: eu escolhi o caminho da fé, e pelo caminho da fé eu retornei. Ela declarou ao ser liberta, suas palavras ecoando por milênios da história do povo judeu.
Na escuridão de sua prisão, essa jovem israelense iluminou uma verdade antiga. A fé pode ser tanto âncora quanto bússola nos momentos mais sombrios da vida. Nos atos silenciosos de resistência de Aganberg, vemos ecos de outra jovem judia que uma vez transformou o cativeiro em triunfo. Em Gaza, Aganberg se recusou a acender fogueiras ou cozinhar no Shabat, desafiando seus captores, não com armas, mas com devoção inabalável e uma fé e uma emuná inabalável em Deus. Ela escolheu se abster de carne impura em vez de se comprometer seus princípios de kosher, ou seja, uma vida saudável e de santidade, transformando restrições alimentares em atos de resistência espiritual. Isso não foi uma rendição, foi determinação fortalecida pela fé. Da mesma forma, a escolha de Aganberg de manter a observância religiosa sob os olhos dos terroristas foi uma declaração de que algumas coisas são mais profundas do que o medo. Alguns compromissos são mais fortes do que as ameaças. A fé de Aganberg se tornou uma pedra angular da sobrevivência judaica. E agora a resistência espiritual de Aganberg oferece esperança e inspiração. Suas palavras: eu escolhi o caminho da fé. Ecoam o salmo anteporal do rei Davi. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ainda que eu ande em uma profunda escuridão, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Palavras do rei Davi, Salmo 23, número 4. Esses não são apenas versos antigos, mas verdades vivas, comprovadas novamente no cantinho da escuridão de Gaza. Pelo caminho da fé retornarei, Aganberg testemunhou. Nessas palavras, ouvimos a história eterna de sobrevivência judaica, uma história escrita em declarações triunfais, mas em inúmeras escolhas individuais para manter a fé viva quando todas as outras luzes se apagaram. Em tempos que testam os limites da resistência humana, essa fé se torna mais do que a crença. Ela se torna um caminho para casa. Esse foi o testemunho de Aganberg. Se você gostou desse testemunho, e você que ama Israel, ama o povo judeu, continue orando por Israel, por Jerusalém, pelo povo judeu e pelas pessoas do Oriente Médio, pessoas que não têm nada a ver com esse conflito. A batalha de Israel não é contra a população do Oriente Médio, e sim contra os terroristas, pessoas que querem que Israel seja riscado do mapa. Deus abençoe a cada um de vocês. Espero vocês no próximo vídeo. Deixem seu comentário de fé e uma palavra de apoio. E que Deus abençoe a todos vocês.